Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu convidei meu amigo Léo Caprio para vir aqui comigo no podcast, dar umas considerações a respeito, deixar umas considerações a respeito do que a gente vai falar aqui hoje. E o assunto, algumas pessoas têm pedido para falar como que é trabalhar como membro da igreja. Ou às vezes você trabalha como membro da igreja, como colegas de trabalho, ou às vezes o dono da empresa é membro da igreja. Como que é isso? E o Léo Caprio, eu convidei ele para vir dar umas considerações sobre isso, deixar aqui com a gente, porque nós trabalhamos um período das nossas vidas juntos, numa empresa que tinha membros da igreja como colega de trabalho, e o dono da empresa era membro da igreja. E eu vou destacar algumas coisas aqui, depois eu vou deixar um tempo aqui para o Léo Caprio deixar as considerações dele. E o interessante é que eu lembro que quando nós trabalhávamos, a equipe, a maioria era membro da igreja. Então, eu percebi que esse mundo, o mundo da igreja, dentro e levando ele para o trabalho, se todo mundo é da igreja, você fica até numa situação mais confortável se você for também membro da igreja. Porque aí no meio do trabalho, um joga uma citação aqui, fala da igreja ali e tal, você já compactua da mesma ideia, mesmo tá tranquilo. O que eu vi que às vezes causava um mal-estar é que às vezes na equipe, talvez o Léo Caprio lembre disso, pessoas que não eram membros vinham trabalhar. E às vezes eles poderiam se sentir constrangidos. Fazia oração antes de almoçar, estava todo mundo, a maioria membro. Ou alguém começava a falar ali no meio de uma roda de trabalho sobre profetas, discurso, não sei o que tem, escrituras, livro de Mórmon. E a pessoa às vezes não era o mundo dela. Então você via ela de lado. E quantas vezes eu via a pessoa meio excluída no cantinho, enquanto todo mundo, membro da igreja, estava ali debatendo assuntos da igreja. Pior ainda, quando às vezes o dono da empresa, precisamos contratar alguém, mas aquele não é da igreja não, toma cuidado. Que é isso? Que pré-julgamento absurdo achar que alguém só por ser membro da igreja vai ser melhor. Uma coisa que eu tenho para testificar para vocês por ter passado por isso, que membros da igreja são humanos como qualquer outro. Não é por isso que eles vão ser totalmente honestos. Muitos podem usar você como degrau para poder subir. São desonestos, sim, se eles quiserem. Muitos são. Até como membros da estou trabalhando para alguém que tem uma empresa e o dono da empresa é Mórmon. Nossa, a empresa então vai ser celestial? Não quer dizer que o dono da empresa é Mórmon, membro da igreja, que a igreja vai ser totalmente idônea. Não quer dizer que ele vai às vezes descumprir leis. Isso acontece. Pobre da pessoa que pensa desse jeito. Então, se você é um membro da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso e está ouvindo aqui, lembre-se que trabalhar para o membro da igreja é como trabalhar com uma pessoa normal. A pessoa tem apetites, paixões normais, às vezes quer passar a perna em alguém, quer ganhar mais aqui e ali, às vezes até ele vai abusar de funcionários. Trabalha mais, às vezes usar a igreja para isso. Pela igreja, você tem que se esforçar. O que ensina lá na igreja? Pronto, já está utilizando a igreja para você desenvolver melhor o seu trabalho. Pronto. Às vezes alguém que não é da igreja, que eu agora tinha falado aqui, às vezes a pessoa pode se sentir desconfortável. É complicado isso. Então isso tem que ser dito. Quantas vezes eu já vi pessoas reclamarem, trabalhei para membro da igreja, é a pior coisa que tem. Trabalhei com um colega de trabalho que é membro da igreja, nossa, a pior coisa que tem. Não estou falando que é em todos os casos, mas por quê? Às vezes utilizam a igreja para poder tentar querer ser grande dentro da empresa. Isso aí acontece. É muito interessante trazer esses aspectos para cá. O Léo Caprio, ele trabalhou comigo em determinado momento, estávamos numa empresa onde já a equipe toda, a maioria era membro da igreja, mas entrava pessoas lá naquela equipe que não eram membros e tinham pessoas que não eram membros. O dono da empresa era membro da igreja, então a gente conseguia ver como que era um membro da igreja administrar uma coisa. E o interessante, por exemplo, é que o Léo Caprio deve lembrar disso, talvez ele possa comentar sobre isso no espaço dele aqui depois, mas às vezes até na igreja, por o líder da empresa, dono da empresa, e ser membro da igreja, às vezes lá nas atividades, e começa a falar de trabalho e tal, então envolve todo mundo, que às vezes eu acho que é linhas que não deveriam ser cruzadas, porque envolve depois. Eu vou dar um exemplo, já trabalhamos com um líder de uma empresa, que ele era membro da igreja,
E, e às vezes na entrevista, eu vou falar no meu caso, na entrevista, mas eu vi como é que você agiu no trabalho lá e estava numa entrevista para recomendação do templo. Então queria envolver as coisas de trabalho para as entrevistas, entende? A linha que não deve ser cruzada. Então o intrometimento às vezes é tão grande, por isso que às vezes as pessoas falam assim, é horrível trabalhar para quem é membro da igreja. E eu entendo quando a pessoa tem essa posição. E eu vou deixar esse espaço agora para o Léo Caprio falar aqui um pouquinho para a gente, a respeito disso. Então, Léo, queria convidar você para poder fazer suas explanações a respeito disso, trabalhar para membro da igreja, como é que é trabalhar para membro da igreja com colegas, ou o dono da empresa sendo membro da igreja. Então, fica à vontade aí, seria legal ouvir você. Léo Caprio, seja bem-vindo aqui. Fala, Paulo. Cara, prazer é meu, mais uma vez aí estar participando do seu canal do podcast e também lá no YouTube, né? Eu sempre escuto pelo podcast, porque eu ponho meu foninho ali e, cara, passa o tempo, né? Então, já faz um tempinho que a gente conversou aí no seu podcast, já faz uns 2, 3 meses, né? E, bom, queria só dar um toque pra galera que gostou e que por alguma razão quiser escutar mais opiniões minhas. Agora eu tenho um canal também no YouTube, que nem o Paulo. Você me encontra lá no Mandando a Real com Léo Caprio, que sou eu. Eu tento postar vídeos diários lá pra galera, vídeos curtos assim, e eu não falo só sobre mormonismo lá, né? Eu falo sobre outros aspectos também. Então sai vídeo lá sobre política, comportamento, várias coisas, sobre a vida aqui nos Estados Unidos, coisas da igreja também, que não pode faltar. E tem sempre uma parte engraçada lá. Então convido vocês a se inscreverem lá no meu canal também. Bom, Paulo, agora que eu já vendi o meu peixe, vamos lá, vamos trocar essa ideia aí sobre trabalhar com membros da igreja. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser patrão de líderes da igreja, né? Eu vou compartilhar aqui bem rápido. Eu já tive essa oportunidade, tanto de trabalhar sendo funcionário de membros da igreja, quanto sendo patrão também de membros da igreja. Então, quando eu comecei o meu trabalho, o meu primeiro trabalho já foi com membro da igreja. Eu era ajudante de cozinha de um membro da igreja que abriu uma mini pizzaria. E eu confesso que eu não tive nenhum problema com ele, né? Sempre me tratou bem. Ele já era um grande amigo antes, né? Ele era amigo dos meus pais também, então sempre me tratou com muito respeito, me pagava certinho e tal. E aí eu fiquei um tempinho com ele, e isso com meus 14, 15 anos, por aí. Foi meu primeiro trabalho, ajudante de cozinha. E logo depois eu fui trabalhar com vendas, e aí sim que nós fomos trabalhar juntos, foi nessa companhia, que a gente fazia o famoso porta a porta, né? Queimando a nossa nuca aí e a nossa canela, todos os dias pelo interior de São Paulo. E, cara, eu tinha na faixa de 16 para 17 anos já nessa época, e eu não lembro muitos detalhes, tá? Eu confesso pra você que eu não lembro. Eu lembro das partes boas, né? Que foi bem engraçado, a gente sempre se via, praticamente a ORM inteira trabalhava lá, então sempre tinha alguma coisa bem engraçada. Mas, como a gente tá ali envolvido, né? Nem sei se é envolvido a palavra, mas acho que emergido dentro da cultura da corporação Mormon, então a gente nem sente coisas sutis como essa que você falou, que realmente tinha ali uma minoria, talvez, sei lá, de 10 tinha 1 ou 2 que não eram membros, e a gente acabava tratando eles como se fossem membros, né? Então fazia oração, às vezes até pedia para a própria pessoa que não é membro fazer oração, e a pessoa ficava meio constrangida, né, tal, porque ela não sabia, porque não era a fé dela. Mas a gente faz isso sem perceber. A gente pensa que a gente vive num mundo mormon, quando as pessoas têm outras crenças e outras religiões também. E eu lembro que nessa época, o dono da companhia, né, da empresa, ele era o nosso bispo, e o gerente, né, que era a pessoa encarregada de nos levar e de nos trazer, e que cuidava da equipe, também era um líder lá da igreja. Eu acho que ele era meu presente dos rapazes. Depois acabou trocando. O gerente virou o bispo, né? Porque era todo mundo da mesma ala. E o problema era que, às vezes, como você falou, nós tínhamos problemas lá no nosso dia a dia,
e isso acabava pulando o muro e chegando dentro da capela. Então, às vezes, por exemplo, eu tive um problema com o meu gerente lá, por alguma razão, que eu nem lembro mais, mas isso chegava até o bispo, que era a mesma pessoa. Então, meio que se confundiam as coisas. Eu confesso que eu nunca tive nenhum grande problema, né? Coisas pequenas, como eu sempre usava brinco. Então, você sabe como é que é visto um rapaz com 17 anos com um brinco dentro da igreja, né? Eu escutava a gracinha o tempo inteiro, o bispo falando como, imagina eu sendo bispo com um brinco. Quer dizer, é um exemplo ridículo, um homem de 50 anos querendo se comparar com um cara de 17. Eu falei pra ele, o senhor seria ridículo com brincos, né? E aí não gostou muito e tal, mas enfim. A minha experiência como funcionário, não, eu confesso que não foi tão ruim, tá, Paulo? Mas a coisa muda completamente de figura a partir do momento que eu tento ser empreendedor, e aí eu começo o meu negócio, né? O meu pai era o meu sócio, então durante muito tempo a empresa era só eu com meu pai. E foi passando os anos, a gente foi crescendo, e aí eu comecei eu abri uma loja comercial e nós vendíamos produtos lá também. Então eu tinha uma equipe de telemarketing e tinha uma equipe de vendas. E depois eu logo abri uma outra filial também. Eu tinha na faixa de 18, 17 funcionários, né? E alguns deles eram mormons e alguns eram da minha ala também. E eu lembro, cara, que eu tive problemas com os dois lados, tá? Tive problemas tanto com membros quanto como não membros também. Mas o problema é a expectativa. Quando a gente está na igreja mormon, a expectativa que a gente coloca num outro mormon é muito grande. Então você contrata alguém que você sabe, sei lá, o cara da sua ala, né? Então você sempre vê ele lá nos domingos, prestando testemunho, dando uma aula. Então você cria uma expectativa que, bom, esse cara aqui me parece uma pessoa que eu confiaria. Então eu quero ele trabalhando junto comigo. Então tiveram pessoas da minha ala que souberam que eu comecei a crescer com o meu negócio e me procuravam. Cara, tem uma chance lá, tem uma oportunidade. Eu falei, cara, a minha empresa sempre tem uma porta aberta para quem é bom. Então eu tratava normal. Eu sempre tratei normal. Eu não via como um privilegiado. Assim, eu não dava privilégios para quem era membro da igreja. Não pagava mais, não tratava diferente. Mas a expectativa que eu colocava, né, em cima dessa pessoa era muito grande, né? E aí que vieram as decepções, né? Então eu tive casos de pessoas que me prejudicaram, que eu paguei antecipado por vendas que a pessoa nem concretizou, mas a pessoa estava tão quebrada que não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. E eu paguei, assim, cara, vou te pagar aí já para 15 dias para você pegar o seu ônibus, né? O famoso passe, comida ou gasolina. Então aí a pessoa pegou o dinheiro, trabalhou 2 dias e desapareceu. E eu tinha que ver essa pessoa todo domingo lá. E era difícil para mim não misturar as coisas, porque pra mim a pessoa, ela é uma pessoa só. Não tem essa de no domingo ela colocar a camisa branca e ela se transformar numa outra pessoa. Então eu acabava indo pra igreja e tinha que cruzar com essas pessoas e eu tinha muita raiva, cara. A minha vontade era de chegar lá no púlpito e falar que ele era um pilantra, um safado, um mentiroso. Então pra mim era muito difícil se controlar. Mas eu também tive pessoas da igreja boas também. Tive um dos meus melhores vendedores era membro da igreja também. Então, respondendo a sua pergunta, até desculpa aí acho que eu me estendi até demais. Como funcionário, eu diria que foi assim, mais ou menos, cara, né? Não tive experiências terríveis, mas também não tive ótimas experiências. E como dono, né, como patrão de membros da igreja, confesso que eu me frustrei muito. Como já faz tempo, né, faz mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, quando aconteceu isso, então a raiva passou, né, eu já não lembro mais de tantos detalhes, mas o que eu lembro é que
todas as vezes, depois desse ocorrido com essa pessoa em específico que eu paguei e a pessoa desapareceu, eu comecei a mudar o meu jeito de lidar com membros da igreja fora da igreja e na área comercial. Então eu comecei a pensar da seguinte forma: se eu recebo 2 currículos e as 2 pessoas têm praticamente o mesmo currículo, o mesmo conhecimento, a mesma pretensão salarial e tem as mesmas qualidades e eu sei que as 2 vão dar conta do recado, eu comecei a dar preferência para os não membros, justamente para eu não mais ter esse problema de me frustrar e ter que encontrar com essas pessoas, seja na estaca, se fosse na ala ou pelo centro da cidade. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que ficou registrado aí a minha opinião. Eu acho que a frustração foi uma das piores coisas que eu tive que encarar, e lembrar que que a índole das pessoas, ela não tem nada a ver com a religião, porque não há referência. O certo era todos os mormons serem acima da média em relação à confiança, em relação à qualidade, né? Mas não era. No final das contas, eram pessoas iguais ou piores. Então, eu acho que é isso, Paulo. Espero ter respondido a tua pergunta aí, e um grande abraço. Que legal, obrigado Léo Caprio pelas suas considerações a respeito disso. Tenho certeza que muitas pessoas podem identificar algumas coisas que a gente falou. Muitos que nos ouvem, que não são mais da corporação, já podem ter passado por coisas assim, se visualizaram nisso. Não, parece que passei isso semelhante a isso. É isso que é importante, por isso que nós trazemos esse tipo de assuntos e visões aqui. Então agradeço muito, vou deixar o link do canal do Léo Caprio na descrição. Você não é inscrito lá ainda, vai, se inscreva, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, vai estar aqui na descrição. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.